Bom dia, turma! Tudo bem, sétimo ano? Hoje, quarta-feira, é aniversário da nossa cidade, aniversário de Prudentópolis. E nesta aula, nós vamos estar retomando o conteúdo de ângulos. Então, vocês vão acompanhar aí a explicação sobre esse conteúdo que está tão presente no nosso dia a dia. Então, vocês apenas vão estar acompanhando essa explicação. Então, olha só, turma. Aqui, nessa primeira parte, nós vamos estar analisando como os movimentos com o nosso corpo, eles formam ângulos. Olha só nessa imagem. Nessa imagem aqui, a posição em que nós temos aqui, ó, da perna do jogador de futebol, ela está formando um ângulo, né? E esse ângulo aqui, a medida dele é igual a 55 graus. Então, como esse ângulo ele mede menos que 90 graus, então esse ângulo aqui ele é classificado como agudo. Neste segundo exemplo, né? Olha só, com esse movimento, esse exercício, aqui nós formamos um ângulo, olha só. E esse ângulo aqui, se eu pegar o meu transferidor, estiver alinhando, prolongando, eu vou ver que essa medida, essa abertura aqui do que o corpo faz, forma um ângulo de 110 graus. Quando nós temos um ângulo que ele é maior que 90 graus e menor que 180, esse ângulo, né, ele é classificado como obtuso. Observe aqui nessa imagem, né, do jogador. Então, olha só, a posição que ele faz com o seu braço, ela está formando um ângulo reto, né? Ou seja, um ângulo de 90 graus. Olha só. Então, quando o ângulo ele mede exatamente 90 graus, nós chamamos de ângulo reto. E essa quarta imagem aqui, também, olha só, a abertura em que foi feita aqui com o corpo, formou um ângulo. Se eu pegar o meu transferidor, posicionar e alinhar, eu vou encontrar a abertura desse ângulo aqui igual a 152 graus. Então, esse ângulo aqui mede 152 graus. E quando esse ângulo, né, um ângulo é igual, maior que 90 graus e menor que 180, a classificação dele é um ângulo obtuso. Agora, turma, vocês vão observar aqui essa imagem, né? Essa imagem, ela é a representação de parte de um percurso de uma prova, né? Então, olha só, ela foi representada numa malha quadriculada, né? O trajeto a ser percorrido está indicado aqui por essa linha vermelha. Então, nós vamos aqui utilizar o transferidor e determinar qual que é a medida dos ângulos indicados nesse percurso. Então, primeiro nós vamos começar aqui medindo o ângulo ABC. Então, olha só, nós vamos ver quanto mede esse ângulo aqui, ó, ABC. Então, é com relação a esse ângulo. Então, olha só, eu vou estar aqui posicionando o meu transferidor e eu posso estar prolongando aqui, né, essa reta. E eu vou encontrar que esse ângulo aqui, ele mede 135 graus. Então, vejam bem, se ele mede 135 graus, ele é menor que 180 graus e é maior que 90. Então, ele é um ângulo o quê? Um ângulo obtuso. Olha só, agora nós vamos medir o ângulo BCD. Então, olha só, BCD. Então, é esse ângulo aqui. Neste caso, eu já vejo que esse ângulo aqui, ele já é maior que 180 graus, olha só. Ele dá mais que meia volta. E aí, se eu tiver facilidade, eu nem preciso do transferidor aqui, né? Porque se eu olhar aqui, então eu vejo que eu tenho aqui, ó, meia volta, então 180, e mais esse ângulo que está formado aqui, né, é mais um ângulo reto, mais um ângulo de 90 graus. Então, quer dizer que 180 mais 90, que é o ângulo reto, é igual a 270 graus. Agora, nós vamos medir o ângulo CDE. Então, olha só, CDE. Então, é esse ângulo aqui.
Então, aqui nesse caso, eu posso estar posicionando meu transferidor, alinhando, prolongando. E eu vou encontrar aqui que esse ângulo D, olha só, ele mede 45 graus. Quando o ângulo mede menos que 90 e mais que 0 graus, ele é um ângulo quê? Um ângulo agudo. Então, se vocês acharem que é importante, vocês podem estar fazendo observações do caderno de matemática de vocês, tá ok, sétimo ano? Agora, nós vamos medir o ângulo DEF. Olha só, DEF. Então, é este ângulo aqui que eu vou estar medindo. Então, olhando para esse ângulo, eu já sei que esse ângulo aqui, ele é maior que 180, porque olha só, ele dá mais que meia volta, né? Então, vejam bem, nesse ângulo, se eu tiver facilidade, eu vou observar que ele é exatamente a mesma medida que esse ângulo C, olha só. Eles não estão na mesma posição, mas eles têm a mesma medida, tá? Então, já facilita bastante. Então, eu sei que esse ângulo aqui, né, é um ângulo de 270 graus, assim como esse ângulo C. Mas quem tem dificuldade, né, pode estar aqui, ó. Então, eu já sei que ele já dá mais que meia volta, olha só. Então, eu posso calcular quanto mede esse ângulo. E aí, eu sei que esse ângulo é igual a esse aqui desse cantinho. Então, eu posso apenas, né, estar vendo quanto que mede esse ângulo aqui, olha só. Esse ângulo aqui, ele mede 45 graus. Então, se daqui até aqui mede 45, aqui também mede. E aí, 45 mais 45 é 90. E aí, 90 mais 180, 270. Agora, nós vamos medir o ângulo EFG. Então, olha só. EFG. Esse ângulo aqui. Então, olha só. Esse ângulo aqui, olhando para ele, eu já vejo que ele é um ângulo reto, né? Olha só, ele forma um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. E por último, nós vamos medir aqui o ângulo FGH, ó, FGH. Então, aqui nesse caso, eu sei que esse ângulo, ele já é maior que 180, né? Então, eu posso medir apenas quanto mede esse ângulo aqui. Olha só. Eu posso posicionar e olha só, prolongando aqui, eu vou ver que esse ângulo menor, ele mede 45 graus. E aí, então, 180 mais 45 é igual a 225 graus. Nesta aula, sétimo ano, eu também quero mostrar para vocês aqui. E aí, vocês podem ter essa tabelinha anotada lá no caderno de vocês, ou salvada essa imagem, para quando vocês tiverem alguma dificuldade, vocês estarem consultando essa tabela. Então, aqui nessa tabela, nós temos, né, a classificação dos polígonos, né, de acordo com o seu número de lados e também vértice. Então, olha só. Essa figura aqui, né, nós tem 3 lados e também tem 3 vértices. Vértice é onde as semirretas se encontram. Olha só, aqui nós temos um vértice, outro vértice e outro vértice. Então, tem 3 lados, 3 vértices. Então, essa figura aqui é um triângulo. Essa figura aqui, olha só, ela tem 1, 2, 3, 4 lados e também 4 vértices. Essa figura, ela é um quadrilátero, né? Ela é um trapézio, mas ela está classificada dentro do quadrilátero. Aqui, essa figura, ela tem 5 lados, também tem 5 vértices, né? Porque a figura, sempre o número de lados é o mesmo número de vértices. Isso sempre vai ser assim. Então, olha só, ela tem 5 lados, 5 vértices. O nome dessa figura aqui é pentágono. Essa figura aqui, ela tem 6 lados e 6 vértices. Então, por isso, o nome dessa figura é hexágono. E assim segue. Olha só, essa figura tem 7 lados, 7 vértices. Então, por isso, o nome dela é heptágono. E por aqui, nós temos o octógono. Olha só, tem 8 lados, 8 vértices. Então, é um octógono. Aqui nós temos o eneágono. Olha só, ele tem 9 lados e 9 vértices. E aqui nós temos o decágono, que tem 10 lados e 10 vértices.